Bom dia, mais uma vez, num domingo grato. Obrigado pela saudação que os irmãos passam para nós. Obrigado também você que nas redes virtuais tem nos acompanhado toda manhã. E obrigado também pelos irmãos presenciais aqui na igreja. Obrigado pelos irmãos de Bauru que estão nos visitando. Deus os abençoe cada dia mais. Leve nossa saudação, nosso abraço à igreja. Amém, irmãos? Amém. Os irmãos aprovam essa saudação aos irmãos de Bauru. Amém. Hoje nós vamos passar para você sobre pensamento. O pensamento, ele é oculto, é de cada um. Ele só é revelado quando nós falamos, quando nós ocultamos, ninguém fica sabendo, mas tem um Deus lá no céu que monitora nossos pensamentos, nossas ideias, nossas objeções e também nossas presunções. Tudo ele tem visto. Há um Deus que tudo vê, diz a palavra do Senhor. Amém? Amém. Paulo, quando escreveu uma carta à igreja, de uma igreja chamada Colossos, numa cidade chamada Colossos, a interessante igreja aos Colossenses, ele escreveu assim para aqueles irmãos: pensai nas coisas que são de cima, e não nas coisas que são da terra. 3:2 de Colossenses. Ou nosso pensamento é direcionado às coisas dos céus, às coisas de Deus, ou às coisas aqui da terra. O pensamento é um instrumento da alma que nos faz imaginar coisas que possivelmente gostaríamos de fazer, quando não praticamos, sendo que fica agendado para uma prática futura. Se pensarmos nas coisas úteis e boas, teremos uma disposição no exercício das coisas edificantes. Vai fazer bem e é saudável, ainda que não faça. No entanto, se gastarmos nossa imaginação nas coisas más, como diz Paulo, nas coisas terrenas, terráceas, vamos produzir intentos para coisas daqui. E daqui as coisas são malignas. O Tiago diz que nós não podemos nos eximir desses intentos. Na sua carta, no capítulo 1, versículo 13, e ele alerta: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. A concupiscência é o desejo no pensamento, brotado no coração para fazer vontades pessoais. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera morte. Morte é maligna. Então, podemos dizer para você que a imaginação é uma fábrica de protótipos da alma, que podem ser construídos ao longo da fertilização que damos à nossa criatividade de pensamentos, ou dos céus ou da terra. Se você tem por certo que sua vida não se resume mais nos valores desta vida, bem que poderia ir se acostumando cada dia mais, se desprender dos valores a partir da imaginação dos seus pensamentos. Por que perder tempo e se desgastar tanto no alimento das coisas terrenas, como diz Paulo à igreja, se sabemos que aqui tudo é passageiro, sendo que existe um tesouro mais valioso, que pode ser garantido pela busca, através da fé? Não podemos, ou não pelos pensamentos da imaginação, pela fé podemos alcançar coisas mais valiosas e eternas. Você crê que temos um Deus olhando e cuidando de nós todo o tempo, ou o tempo todo seu? Amém, se sim. Se você é um dos que creem, então deve aplicar-se às coisas valiosas, centrar-se nelas. Numa outra igreja,
numa igreja de uma colônia romana, na igreja de Filipos 1:10, Paulo diz: para que aproveis as coisas excelentes, para que sejais sinceros e sem escândalo algum até o dia de Cristo. Nós aprovamos pelo nosso raciocínio, por informações boas que nós temos. Bem certo é que o Senhor espera de nós um compromisso de avaliação e aprovação das coisas mais excelentes. Devemos ter esse discernimento. Este compromisso das excelências deve ser uma característica dos que procuram se aplicar no exercício da edificação de um corpo útil para o reino dos céus. Quando Pedro escreve sua primeira carta, no capítulo 3, versículo 10 em diante, ele diz: porque quem quer amar a vida e ver dias bons, refreie a sua língua do mal e os seus lábios de falar engano. Aparta-se do mal, faz o bem, busque a paz, siga, vá em frente. Amar o mundo e seus valores nos roubam a capacidade de enfrentarmos as provações, as tentações e vencê-las, pois quando o amor ao mundo e a vocação para as coisas mundanas imperam na nossa mente, nos mantém presos às paixões, aquelas paixões desastrosas, inúteis e furtivas. Quando Paulo ainda escreve para uma terceira igreja, ou terceira região de igrejas da Galácia, 5:24, ele diz: e os que são de Cristo crucificaram na carne as suas paixões e as suas concupiscências. Volto a dizer, é o desejo imoderado de fazer a vontade dos seus maus pensamentos. O caminho é mudar interesses, sempre. Buscar as coisas que são de Deus, sempre. O segredo é treinar a mente e pensar naquilo que vem do alto. Com isso, nós nos fortalecemos e teremos habilidades que nos farão possuir o melhor desta vida, um filtro divino, na excelência do Espírito Santo do Senhor. Mas se vivermos deslumbrados com essas coisas daqui, se nós vivemos sonhadores com as coisas daqui, somos um resumo do próprio mundo que nos abriga temporariamente. Como disse Jesus nas suas considerações finais, depois de ensinar a oração do Pai Nosso aos seus discípulos. Depois da oração, ele fez comentários interessantes aos seus discípulos. E ele diz lá na altura de Mateus 6:21, porque onde estiver o vosso tesouro, aí também estará o vosso coração. Se o seu tesouro está aqui, seu coração está aqui. Se o seu tesouro está nos céus, guardados, reservados no céu, seu coração, seus pensamentos estão voltados para lá. A questão é onde estão os seus interesses. Quem vive pensando nas coisas materiais nunca será uma pessoa liderada de cunho espiritual. No corpo da oração, Jesus já havia dito sobre o perigo de não ser levado às consequências da tentação, que nada faz de bom. Então, no corpo da sua oração, ele já orava. Depois ele fez esse comentário que nós já passamos para você. No mesmo Mateus 6:13, Jesus diz: e não nos conduz à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Jesus orou para que desviássemos do desejo da tentação, da concupiscência, embutido nos maus pensamentos. O amor ao mundo e seus valores não devem arregalar nossos olhos para alimentar o coração dos cristãos com coisas inúteis e passageiras. Não devemos estar dilatando nossas pupilas para coisas que não nos levam a nada. Em 1 João 2, a partir do verso 15, diz: não ameis o mundo, nem no que no mundo há. A questão é amor, é paixão. Se alguém ama o mundo, o amor de Deus, o amor do Pai, não está nele. Porque tudo que é do mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, é do mundo. É aqui, é daqui e aqui fica. Então, é dito a nós: e o mundo passa, e a sua concupiscência também passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. O que você tem interesse são nas coisas temporárias ou nas coisas eternas. Por isso que a nossa mente,
os nossos pensamentos. Através dos nossos pensamentos, podemos exercitar o coração em coisas do Senhor, de onde nascem as paixões que desagradam a vontade de Deus ou agradam a vontade de Deus. Se deixar a sua mente se inchar, que é a concupiscência, com as coisas deste mundo, você impedirá seu espírito de crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro retorna bem firme, dizendo aos irmãos: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim como agora e no dia da eternidade. Amém. Segundo Pedro 3,18. Amar o mundo e as coisas que no mundo existem nos roubam a capacidade de enfrentarmos as tentações e vencê-las. Vamos nos fragilizarmos, ficamos desprotegidos. Quando o amor do mundo e as coisas mundanas imperam na nossa mente, ele nos manterá presos à carne e às paixões da carne. Este é um resumo. Desejos aflorados roubarão de nós as oportunidades de extrairmos da palavra o que seria útil para enfrentarmos as lutas e vencermos. Coisas desastrosas que nos desviam das edificadoras e duradouras e eternas. Por isso, equivocam-se os cristãos que ainda são presos à vaidade, pela fascinação e desejo desenfreado de abraçar os entretenimentos dos homens. Para quem agrada a Deus, até os desejos do seu coração são supridos. Deleita-se também no Senhor e concederá os desejos do teu coração, diz o salmista 37,4. Então, ao dedicar tempo para pensar nas coisas do alto, o nosso coração encontrará caminhos que até então eram desconhecidos. Haverá um campo aberto para os mistérios de Deus, para a edificação e a leitura daqueles que têm a fé. Essas direções iluminadas que nos fazem acompanhar a trilha dos valiosos do reino eterno. Trilhando com a certeza da fé, conseguiremos realizar as mesmas obras que o nosso Senhor Jesus Cristo edificou. Que Deus te abençoe nesta manhã, que você saiba distinguir as coisas que são do alto e as coisas que são da terra. Amém? Que Deus abençoe a todos nós, um bom domingo e um bom dia para nós. Amém. Obrigado.